Eu assisti recentemente o filme da biografia do Trump. Não é a vida toda, é sobre um trecho da vida. O filme chamou O Aprendiz e vou falar sobre isso. Vale muito a pena, porque dá para entender um monte de coisa. Vamos lá que eu vou te dar um pouquinho mais de detalhes, até para você entender o que está acontecendo no mundo hoje. Vale a pena assistir esse filme, o filme é muito bom. Vamos lá? Bem, o filme é esse aqui, tá na Prime Video, mas você pode assistir no YouTube, dá para assistir na Apple, em outros canais. Mas é muito, muito bom. O ator, esse ator aqui, o Sebastian Stan, ele, ele está muito bem no papel, muito bem mesmo. Eu comecei a ver o filme e confesso a você que achei que o Aprendiz ia falar da série de TV, ia chegar até o momento de grande fama do Trump como o animador do programa de televisão. E, na verdade, não. O filme traz um momento da vida do Trump de início, onde ele era o aprendiz. Ele aprendeu muito com um advogado com práticas altamente questionáveis, agressivas e eticamente problemáticas. E aí isso mostra muito do que determina a forma dele agir nos negócios. Porque ele era um rapaz muito inexperiente quando foi treinado por esse advogado, e aí passa a utilizar as mesmas técnicas desse advogado, até contra o próprio. Então, assim, é muito rico, porque você vê exatamente, hoje em dia, na presidência dos Estados Unidos, o Trump utilizar as mesmas técnicas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero que você veja o comentário de uma analista de cinema que fala um pouco sobre o filme, para você não ficar só com a minha opinião, tá bom? Trump estreou no Brasil. Sim, existe agora uma biografia sobre esse personagem aí tão controverso e se chama O Aprendiz. É o Sebastian Stan que faz o Trump, mas o filme não é sobre a presidência, e sim os primeiros anos ali na carreira como empresário imobiliário, os anos 70 e 80. E vocês lembram do reality show, né? O Aprendiz, que tinha aqui no Brasil o Roberto Justus, lá nos Estados Unidos era o Trump que apresentava, né? Daí vem o título do filme. E também porque a gente vai acompanhar a relação do Trump com o mentor dele, o advogado Roy Cohn, que é interpretado pelo perfeito Jeremy Strong, nosso queridinho de Succession. Então ele vai estar sendo o aprendiz ali. Completando o elenco tem a Maria Bakalova como a Ivana Trump, e também o filme fala de alguns momentos polêmicos aí entre o casal. O diretor é o Ali Abbasi, ele já dirigiu Holy Spider, que é um filme inspirado em um crime real muito bom, tá na Netflix, e ele mesmo falou que nenhum americano poderia fazer esse filme. Ele é iraniano e dinamarquês, e então ele não tem partido ali, então ele pode mostrar a corrupção, né, as questões ali, sem ter medo de retaliação. O Donald Trump também já quis derrubar o filme, ele falou que o filme é uma baboseira, que é difamatório e tal, mas, né, o filme mostra muita coisa verdadeira ali que aconteceu. Coloquem nos comentários se vocês querem assistir. Bem, eu vou falar com você um dos pontos mais polêmicos do filme, tá? Vou explicar para você e por que você deve ver o filme. Uma das coisas que talvez o Trump tenha ficado mais preocupado e que o filme retrata de maneira, eu diria, nua e crua, é o fato da violência contra a primeira mulher dele. E essa história, claro que todos os apoiadores e o próprio Trump negam, mas eu vou explicar para você. O filme mostra, eu fiquei chocado, assim, eu falei, será que iam colocar isso no filme, sendo que não é verdade? E aí eu fui pesquisar sobre isso. E a questão é que ela falou com amigos sobre o que realmente aconteceu da violência. Ela falou na imprensa na época, ela escreveu sobre isso, mas no momento de assinar o divórcio tinha uma cláusula para ela receber os valores de divórcio, de que ela não poderia falar da intimidade do casal. Então o que ela faz? Ela desmente, diz que exagerou no tudo que ela tinha falado antes. E aí ela assina o contrato de divórcio e se separa, até porque o Trump tinha traído ela com uma modelo na época. A atual esposa do Trump é a terceira esposa. Do ponto de vista. Então, eu sugiro que você veja. No sentido não só, mas o filme. Não, o filme esclarece muito sobre o personagem, a estrutura base do personagem. E tudo que você vê hoje em dia, o que ele fez depois, o programa de TV, foi feito a partir dessa base. Então, entender a base, apesar de não falar muitas coisas das coisas atuais, você vê até o Make America Great Again, a origem está lá atrás. Então, você vai entender a origem, você vai se tornar uma pessoa muito mais inteligente, mais lúcida sobre as coisas que estão acontecendo e os interesses e os motivos que movem o Trump a pensar do jeito que ele pensa. Então, é realmente importante para você assistir esse filme. Né? De novo, está na Prime Video, mas você pode assistir no Google Play, você pode assistir na Apple, em outras plataformas você dá para alugar o filme também. E o outro ponto, que aí mais para o nosso dia a dia, né, que a gente discute aqui esses temas, é a questão do aspecto
o modelo de pensamento, a metodologia, o mapa mental que ele utiliza nos processos. Que ele reproduz isso, né, no livro dele sobre a arte da negociação, onde ele diz sobre a questão de primeiro atacar, depois que a verdade é relativa, então você desmente. Né? Então ele mostra um pouco a estratégia dele. Né? Como ele primeiro ataca os países para depois iniciar a negociação, e aí como ele fala coisas que, né, que imigrantes estão comendo gatos e aquilo não tem isso em lugar nenhum do mundo, um registro disso, mas ele coloca isso como uma verdade. Então, esse modelo de pensamento está explicado no filme. Então, assista, você vai entender assim, qual o ritual de pensamento que ele faz para fazer as coisas que ele faz. Tá? Eu acho que vai te dar um nível de entendimento muito bom. Tá? E se você conhece alguém que não viu o filme, que quer saber mais detalhes, repasse esse vídeo, né? Porque a gente aqui está sempre trabalhando para você ter mais clareza e mais lucidez no dia de hoje, né? No dia a dia, tá? Entendendo esse mundo que nós vivemos. Grande abraço e até o próximo vídeo.